Hoje nós vamos falar sobre a interpretação e integração da lei penal. Na verdade, interpretar a lei é buscar o verdadeiro sentido e o verdadeiro alcance dessa lei, tá? Nenhuma norma é tão clara que não precise ser interpretada. E dentro disso existem algumas espécies de interpretação. E dentro dessas espécies, alguns quesitos, quanto ao sujeito, quanto aos meios, quanto ao resultado. E existem subdivisões também dentro desses quesitos. Exemplo, quanto ao sujeito, existe a interpretação autêntica, que ela é feita pela própria lei, ou seja, contextual. E existe também a interpretação judicial, que ela verifica os tribunais, as decisões, os processos, e podem gerar, inclusive, até súmulas vinculantes ou não. Lembrando que súmulas vinculantes somente pelo STF, né? E ainda quanto ao sujeito, existem as interpretações doutrinárias, que são feitas por estudiosos e sem força de lei obrigatória, mas esses estudiosos, eles interpretam essas leis, eles interpretam os princípios, né? Escrevem livros e aí é estudada a doutrina. Quanto aos meios, a subdivisão é gramatical, que ali você realmente precisa de uma leitura técnica, onde cada vírgula tem que ser vista, cada ponto tem que ser visto, né? Tempos verbais, essa interpretação é muito importante. Tem a teleológica, que visa o que o legislador estava pensando quando criou a norma. Qual era o intuito real daquela norma? Qual a finalidade na mente do legislador enquanto legislava? Existe a sistêmica, que interpreta dentro do conjunto, todo o conjunto do ordenamento jurídico. Histórica, que verifica o contexto da criação, quando a lei foi criada, o que a sociedade buscava, que resposta ela trazia para a sociedade. A progressiva, que adapta a norma à realidade atual, ela verifica lá atrás o que foi, aí verifica hoje e traz lá de trás para hoje, adaptando para essas novas roupagens da atualidade. E quanto ao resultado, existe a interpretação declaratória, que revela apenas o sentido da lei, restritiva, que limita o alcance da lei. A interpretação restritiva ela acontece muito quando o legislador fala além daquilo que de fato ele queria falar, do que ele queria. E existe a extensiva, que ela estende o alcance da lei. É exatamente o contrário da restritiva. É quando o legislador ele não conseguiu expressar tudo que ele queria quando ele fez aquela lei, né? E existe também a interpretação analógica, quando o legislador usa fórmula genérica, por exemplo, fogo, veneno, ou outro meio cruel, Esse outro meio cruel, né, você pode entender qualquer outro meio. Então, você, por analogia, você consegue colocar dentro daquela norma. Existe a interpretação conforme a Constituição, onde sempre vai estar verificando se essa lei é constitucional ou não. E existem também, quando esgotado todos esses sistemas, quando esgotado tudo isso, ainda resta dúvida. Aí existe um princípio chamado in dubio pro reo. Ou seja, em caso de dúvida, se interpreta a favor do acusado. A analogia ela é usada para suprir lacunas legais. A Lindbe ela fala isso, né, no artigo 4º. Existe a analogia legis, que aplica a norma em caso semelhante, no caso, por analogia. Exemplo, o menor ele é inimputável, mas ele, quando é preso, na verdade, quando ele vai para um lugar de recuperação, ele vai por crime análogo ao furto, análogo ao roubo, né? É por analogia. Analogia iuris, que aplica princípios gerais do direito. Lembrando que os princípios, esse tipo de analogia, ele só pode ser utilizado para beneficiar o réu, tá? Para prejudicar jamais. Exemplo, aplicar ao companheiro a intimidade do cônjuge, no artigo 181 do inciso 1º do Código Penal. Então, aqui a gente falou um pouco sobre a interpretação, né, sobre os tipos de interpretação e a integração da lei.